Meu nome é Luísa, eu tenho 29 anos e eu sou profissional piercing, atendo no 595, na região do Jardim Paulista, em São Paulo. Eu sou de Minas Gerais, moro em São Paulo desde 2014 e sou atuante na área de piercing há mais ou menos uns 6, 7 anos como profissional. Eu comecei na área do piercing em 2016, mas antes disso eu já trabalhava no estúdio de tatuagem, que foi meu primeiro emprego aos 16 anos de idade. Eu trabalhava como secretária, então fazia agendamento, cuidava do estúdio. Depois disso, em 2016, foi onde eu tive meu primeiro contato com o piercing. Eu também já trabalhava em outro estúdio de tatuagem, na Galeria do Rock, e como eles tinham uma demanda muito alta de clientes, eles precisavam de alguém para poder suprir essa demanda que era muito alta. Então eles começaram a me ensinar a fazer piercing. Nessa época, eu comecei a aprender a fazer o piercing de uma forma não muito profissional. Então, depois disso, depois do meu primeiro contato, que eu comecei realmente a querer me aprofundar, comecei a estudar mais sobre, e eu acho que meu amor pelo piercing foi crescendo cada vez mais durante todo esse período. Eu sempre gostei de diversas áreas que a gente consegue se expressar com o nosso corpo, né? Diversos tipos de arte, seja na moda em relação à roupa, cabelo, tatuagem, piercing. Então eu sempre gostei dessa parte de expressar através do nosso corpo, de conseguir se expressar para as pessoas e para o mundo em relação a essa questão. Eu sempre gostei muito de coisas relacionadas à área da saúde, então acho que eu consegui juntar essas duas coisas e ter essa conexão com o cliente em relação à autoestima e personalidade foi uma coisa que me motivou muito. Cada vez que eu fazia um piercing e via a cliente no final do procedimento, se olhando no espelho, olhando de uma forma mais gentil, o sorriso no rosto, então isso foi me motivando cada vez mais. Eu sempre fui muito dedicada em tudo que eu faço, seja o que for, né? Seja em qualquer tipo de área. Então, eu vejo só essa dedicação, né? Mas quando eu vejo tipo arquivos no Instagram ou fotos antigas, eu vejo que às vezes também é difícil a gente tipo parar pra pensar e se elogiar. Eu acho que às vezes a gente se cobra muito. Eu acho que durante esse tempo eu fiquei mais tempo me cobrando ser melhor do que realmente vendo a minha real evolução. Então, parando para pensar agora, quando eu olho para trás, realmente eu vejo que eu me dediquei bastante e tudo que eu conquistei hoje, admiração também de clientes e de outros profissionais. Então, mas eu realmente me encontro no piercing. Então, eu me vejo daqui para frente sempre pelo menos seguindo essa linha. Essa é a minha sala de atendimento, que é uma sala mais privada do estúdio, então a gente fica também um pouquinho mais reservado dos outros tatuadores. E a nossa sala de esterilização também fica separadinha em uma outra salinha reservada. Uma das perfurações que eu mais faço são as perfurações auriculares na região da orelha em geral. Segundo, terceiro furo, hélix, eu acho que todas em geral da orelha, o meu público de cliente gosta bastante, complementa muito a personalidade delas. Nariz também é uma perfuração também que eu faço bastante. Uma das perfurações que eu mais gosto de fazer, eu acho que eu gosto de fazer todas, claro, mas acho que eu tenho as minhas preferidas, são a região do umbigo, porque cada pessoa, isso em geral, no corpo inteiro, cada pessoa tem um tipo de anatomia diferente, mas o umbigo normalmente me traz um pouco mais de desafios a cada pessoa, então eu acho que isso acaba me motivando um pouquinho mais, porque é como se fosse sempre um desafio diferente para mim, né? E também por quebrar um pouquinho do padrão de algumas pessoas que tem medo de ter o piercing no umbigo porque não quer mostrar a barriga, porque não acha que é uma parte tão bonita do corpo. Então eu gosto também de desmistificar um pouquinho em relação a isso, porque todos os corpos são feitos para ter piercing. Eu acho que é só a pessoa realmente gostar.
Eu também gosto muito dos piercings faciais, porque tanto de fazer quanto da estética, porque eu acho que o piercing facial ele é um pouco mais impactante. Então, isso para mim é algo que eu acho assim, que eu acho legal, eu gosto bastante. Eu conheci a Isto é Piercing tem mais ou menos, acho que por volta de uns 4, 5 anos, e foram recomendações de outros profissionais. Nessa época, eu tinha aberto uma salinha privada para poder atender os meus clientes, então eu estava procurando fornecedores que tivessem qualidade. E quando eu cheguei a primeira vez na Isto é também, eu sempre vejo muito em questão de atendimento. Então isso foi uma coisa também que me conquistou bastante, né? Tanto em relação ao meu atendimento, como a forma também que eu sou atendida, eu acho que isso é muito importante. Você chegar num lugar, você se sentir bem recebida, se sentir confortável, se sentir em casa. Então acho que eu tive uma conexão com as meninas da Isto é, eu acho que também além de cliente para profissional, além das vendas, né? Tanto que a gente consegue conversar tanto de coisas pessoais como de coisas profissionais também, né? Sempre que eu chego lá também elas tiram dúvidas comigo, ou a gente conversa alguma coisa em relação à profissão também. Então eu acho que isso é uma conexão bem legal de ter, né, entre... perdi a palavra. Eu também. Eu acho que nos tempos livres eu costumo bastante ir em exposição. Eu gosto muito de ir em teatro, ver peças de balé também, em relação à dança também eu gosto bastante. Eu já fui em alguns desfiles de moda também. Eu acho que São Paulo tem muito isso, tem muito essa questão cultural, então eu tento aproveitar o máximo da cidade possível, né? Eu raramente tenho contato com a natureza, não costumo muito ir em parque, mas... deveria um pouquinho mais, né? Eu sou um pouquinho blogueirinha às vezes na internet também, então eu dou muitas diquinhas tipo de skincare, recomendação de onde comprar produtinho para cabelo. Isso é uma coisa que eu faço porque acho que, não sei, deixa um pouquinho mais leve também, sabe? Eu também era skatista. Eu acho que eu não ando de skate faz mais ou menos uns 5, 4 anos, porque... Bom, o skate sempre foi uma parte muito importante da minha vida, sempre foi uma coisa que eu sempre tive muito amor e eu também era muito dedicada. Então eu corria campeonato, eu realmente, me dedicava a isso, né? Inclusive quando eu era mais jovem era ser patrocinada e viver do skate também. Só que com o tempo, trabalhando como piercer também, eu tinha muito medo de, correr algum campeonato ou tá fazendo algum rolê de skate e acabar quebrando a minha mão ou machucando a mão e ficar sem trabalhar e realmente eu não poderia ficar sem atender. Então isso também acabou, foram um dos motivos que eu fui diminuindo a frequência com o skate e no fim também por falta de tempo, a correria do dia a dia, eu acabei abandonando, infelizmente. Se eu pudesse escolher um famoso para fazer um piercing, eu escolheria a Lineker, que é uma cantora, e eu acho que seria muito, muito gratificante para mim conseguir junto com ela fazer um projeto para pegar um pouco da essência dela na escolha das joias e poder fazer uma composição de piercing. Eu acho que seria uma coisa assim bem... Eu acho que além de bem impactante também, em questão de personalidade também, é uma pessoa que eu admiro muito como artista. Então, se eu pudesse escolher, seria ela com certeza. Obrigada por todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Obrigada a Isto é Piercing também pelo convite de fazer esse vídeo. Pra mim foi muito legal, adorei. Curte, comenta e compartilha com outras pessoas esse vídeo e até a próxima.